Olá, gente boa! Tio Julião com mais uma dose de língua portuguesa para você. Literatura, comunicação e sociedade. Sabemos que a literatura é a arte da palavra e a palavra é a unidade básica da língua. Então, a partir desta concepção, podemos dizer que a literatura, assim como a língua que ela utiliza, é um instrumento de comunicação e interação social. Por isso, cumpre também o papel social de transmitir o conhecimento, os conhecimentos e a cultura de uma comunidade. Apesar de estar vinculada a uma língua que lhe serve de suporte, obviamente, no nosso caso a língua portuguesa, a literatura não está presa a ela. Pelo contrário, a literatura ela faz uso livre da língua, chegando às vezes até a subverter algumas de suas regras e o sentido comum de algumas palavras. Vamos observar aqui a palavra flor nestes versos de Carlos Drummond de Andrade. Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios, garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros, é feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Então, nós observamos aqui que essa linguagem não pode ser denotativa, aquela linguagem do dicionário, porque uma flor não fura o asfalto. Mas a gente percebe as conotações aqui, uma linguagem que vai para o caminho do símbolo. E nós observamos que a palavra flor empregada conotativamente é responsável pela multiplicidade de sentidos do texto. Nós observamos como pode uma flor furar o asfalto. Então, nós observamos aqui uma situação em que a flor seria a metáfora da própria poesia, uma poesia de resistência. Seja uma resistência política, nós percebemos que o que é uma flor diante do asfalto, dos carros, da poeira, não é mesmo? É aquela demonstração de que com fragilidade você também pode subverter o sistema, você pode de alguma forma reagir à força e ao poder. Então, como todo tipo de arte, a literatura está vinculada à sociedade em que se origina. Não há artistas completamente indiferentes à realidade, pois de alguma forma todos participam dos problemas vividos pela sociedade, apesar das diferenças de interesse e de classe social. Então, que a gente possa observar que seja de modo ficcional ou alguma coisa relacionada ao dia a dia. A literatura tem essa força, de modo a provocar mudança em seus leitores. Partindo das experiências pessoais e sociais, o artista ele recria ou transcria a realidade, dando origem a uma supra-realidade ou a uma realidade ficcional. E por meio dessa supra-realidade, ele consegue transmitir seus sentimentos e ideias ao mundo real, de onde tudo se origina. Ele presencia algo, a partir disso ele cria, recria ou transcria o fato observado ou vivido e nisso ele transforma a realidade. E a reação do público à obra também pode modificar as atitudes futuras do artista.
Se a reação for positiva, isso obviamente vai dar um reforço. E se ela for negativa, também vai dar um reforço. Ou ele continua para chocar, ou ele muda de alguma forma, ou ele, pelo feedback que ele vai ter, pelo retorno que ele vai ter, ele talvez perceba que há um outro olhar para aquele fato, certo? Então a obra literária é um objeto vivo, resultado de relações dinâmicas entre o escritor, o público e a sociedade. E como outras obras de arte, ela não só nasce vinculada a certa realidade, mas também pode interferir nessa realidade, auxiliando no processo de transformação social. Isso nós percebemos claramente. A arte influencia a sociedade. O papel do artista ele é muito importante, tanto para a elevação ou degradação moral das pessoas, tanto para que as pessoas se tornem mais próximas de um determinado ideal ou mais distantes dele. E assim nós terminamos mais um encontro falando sobre língua portuguesa e literatura. Aguardo você no próximo vídeo com mais uma dose de língua portuguesa.